Então, para a escultura do nosso dente, logicamente, nós vamos precisar de um bloco de cera. Esse bloco de cera é compatível com o tamanho do dente que nós queremos esculpir. Uma faca de corte reto, conhecida como faca de legumes, uma lecron. No caso, eu vou usar duas lecrons, porque eu gosto muito de usar uma lecron também com corte reto no seu final. Uma espátula conhecida como espátula de Hollenbeck. Ela tem duas partes bem semelhantes, apenas modificando a curvatura, a angulação da parte de corte. Um pincel e uma escova de dente. Nós vamos precisar também de um talco, que nós vamos avivar as nossas linhas de referência. Mas o mais importante, o material mais importante do que todos esses é o seu conhecimento da anatomia. Então nós vamos trabalhar com o macromodelo. Esse macromodelo é durante a nossa execução do nosso trabalho. Você que está iniciando nessa arte da escultura, para que você tenha uma revisão da anatomia desse dente. Durante a nossa escultura, vocês vão ouvir falar bastante sobre projeção. O que é essa projeção? Nada mais é a sombra do nosso dente. Tanto a nossa projeção de uma vista vestibular, como a nossa projeção de uma vista proximal. Para nos facilitar a visão anatômica, todas as faces de todos os dentes nós dividimos em terços. Um exemplo, nessa vista vestibular, nós temos o terço cervical, terço mediano e terço incisal. Isso no sentido cérvico-incisal. E também no sentido vestíbulo-lingual, dividimos em terço. Terço vestibular, terço mediano e terço lingual. A mesma coisa fazemos para todas as faces. Agora numa face vestibular, terço mesial, terço mediano e terço distal. O que é interessante, então, observar dessa projeção? Observando no nosso dente. Em primeiro lugar, em amarelo, vocês veem uma região que nós chamamos uma região retentiva, que ela começa na linha cervical, terminando um pouco além da bossa. Depois nós estamos em vermelho, em verde, uma região expulsiva, que completa, que ocupa quase que 2/3 de toda a face vestibular. Agora na face lingual, a região interna no nosso bordo incisal e a curvatura lingual, que nada mais é do que a projeção proximal da nossa crista marginal. E, logicamente, nós temos a região também da bossa, e terminando também no colo desse dente. Vocês viram que tanto a minha projeção vestibular como a minha projeção lingual terminou na linha do colo. Elas estão praticamente na mesma altura, no mesmo plano, mas não podemos esquecer que a linha do colo, dos dentes anteriores, na região proximal, ela tem uma convexidade voltada para o bordo incisal. Vamos rever novamente, então, a nossa região de bossa. A bossa vestibular no terço cervical, a bossa lingual também no terço cervical. Mas observe, apesar das duas bossas no mesmo terço cervical do nosso dente, elas estão em planos diferentes. A bossa lingual um pouco mais para a apical. Passando agora para essa vista, para a projeção vestibular desse dente, que é a nossa linha do colo, né? Ela faz esse contorno muito acentuado, mas apenas em proximais. Eu poderia dizer que, assim como na face lingual, ela está muito mais para apical do que em proximal. Numa vista vestibular, nós vamos então observar a inclinação da face mesial em amarelo
e ela forma uma angulação com o bordo incisal. E esse bordo incisal em distal tem uma curvatura muito mais acentuada do que por mesial. E agora a face distal, por sua vez, tem uma inclinação um pouco mais acentuada do que a face mesial. Assim como aconteceu na bossa, numa vista proximal, tanto a bossa mesial quanto a bossa distal, numa vista vestibular, ela está no terço incisal, mas em planos diferentes, com a bossa distal num plano um pouco mais para a cervical do que a bossa mesial. Agora, se unir tanto a bossa mesial, a bossa vestibular e a bossa distal, eu tenho o que nós chamamos da linha do equador, ou seja, a linha de maior contorno desse meu dente. Vocês vão ver que é uma das linhas mais importantes para a nossa escultura com o auxílio do método geométrico. E só para recordar vocês, nessa face vestibular eu tenho 3 lóbulos. O lóbulo mesial, o lóbulo mediano e o lóbulo distal. E a divisão desses 3 lóbulos, logicamente, compreende 2 depressões. Numa vista por incisal, o que eu observo? Eu observo tanto a linha de maior contorno vestibular, mesial, lingual e distal. Ou seja, eu observo em verde, que vocês estão vendo, é a minha linha do equador, a linha de maior contorno desse dente. Agora, para uma vista vestibular, em verde, em direção ao bordo incisal da linha do equador, eu tenho o que nós vamos chamar a área expulsiva desse dente. E abaixo dela, indo em direção à cervical, a linha retentiva. Assim como também numa vista lingual, acima dessa linha, a região expulsiva. E abaixo dessa linha, novamente em verde, a nossa região retentiva. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa linha, porque uma hora nós vamos unir bossa com bossa na minha parte geométrica. Essa bossa com bossa, colo com colo, que vai me dar esse contorno, que vai me dar essa linha, que é a linha do equador do meu dente. Em primeiro lugar, as cristas marginais, tanto a crista marginal mesial como a crista marginal distal. A crista marginal mesial ela é mais alongada, ela é maior na distância cérvico-incisal do que a crista distal. Mas, ao mesmo tempo, a crista distal ela tem uma dimensão maior no sentido mesiodistal do que a crista marginal mesial. Vocês veem também ao bordo incisal, que ele é ligeiramente deslocado, diminui o tamanho do meu dente para distal, então ele é inclinado em direção à cervical para distal. O cíngulo nada mais é do que uma saliência em direção ao bordo incisal que está localizado no encontro das cristas marginais. Em direção à cervical, nessa vista, nós temos a bossa. Mas não confundam, bossa é a maior saliência de uma face. E entre a crista marginal mesial, crista marginal distal, região do cíngulo, e bordo incisal, nós temos uma depressão chamada de fossa palatina ou fossa lingual. Acabamos de recordar então a face lingual desse dente. Agora, por uma vista por incisal, estamos observando então a face vestibular. Os 3 lóbulos, que são chamados de lóbulos de desenvolvimento, o lóbulo mesial, lóbulo mediano e o lóbulo distal, com o lóbulo distal maior do que o mediano e o mediano maior do que o lóbulo mesial.